Depois de 20 anos eu fui pra cama com meu chefe. O que podia ser um tiro no pé acabou sendo a melhor escolha da minha vida. Vocês já se sentiram presos numa vida que não era mais sua? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aos 58 anos, eu descobri que às vezes a gente precisa quebrar todas as regras para finalmente começar a viver de verdade. Se você está gostando dessa história, deixe um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber de vocês. Meu nome é Cristina e por 20 anos eu fui a esposa perfeita. Acordava às 5 da manhã, preparava o café do Fernando, passava suas camisas sociais com tanto capricho que ele dizia que nem a lavanderia conseguia deixar tão impecável. A casa cheirava sempre a café fresco e pão na chapa. Aquele aroma que enchia a cozinha e subia pelas escadas. Eu ouvia o barulho dos passos dele descendo, sempre no mesmo ritmo, sempre pontual. Bom dia, amor. Ele dizia sem olhar nos meus olhos, já com a cabeça no celular, respondendo e-mails de trabalho. Eu sorria, colocava o prato na mesa e via ele sair pela porta às 6h15, como um relógio suíço. Nossa rotina era essa, perfeita, previsível, vazia. Fernando trabalhava numa empresa de logística, subia de cargo a cada 2 anos, ganhava bem, muito bem. Eu tinha parado de trabalhar quando nos casamos. Ele insistiu tanto. Cristina, você não precisa se matar trabalhando. Vou cuidar de você. E eu aceitei. Achei romântico na época. Achei que era amor. Hoje eu sei que foi o primeiro tijolo de uma prisão que eu mesma ajudei a construir. Os anos passaram como aquelas tardes de domingo que você não sabe direito o que fez. De repente era 2020, pandemia, todo mundo trancado em casa. E foi ali, naqueles meses intermináveis dentro do mesmo apartamento, que eu percebi, eu não conhecia meu marido. Pior, ele não me conhecia. A gente dividia o mesmo teto, a mesma cama, mas éramos 2, estranhos. Ele passava o dia inteiro em reuniões online no escritório improvisado na sala, e eu circulava pela casa como um fantasma, limpando o que já estava limpo, cozinhando sem fome, assistindo séries que eu esquecia no dia seguinte. Uma noite, depois de um jantar silencioso onde o único som era o dos garfos batendo nos pratos, eu arrisquei. Fernando, a gente podia conversar? Sobre a gente, sabe? Ele levantou os olhos do celular por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Sobre o quê? Cris? Está tudo bem. E voltou a rolar a tela. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Era a indiferença. Eu tinha me tornado invisível. Quando a pandemia passou e as coisas voltaram ao normal, ou ao que chamavam de normal, eu estava diferente. Tinha algo mexendo dentro de mim. Uma inquietação que não me deixava dormir. Acordava de madrugada e ficava olhando o teto do quarto, ouvindo a respiração pesada do Fernando ao meu lado, e pensava, é só isso? É assim até eu morrer? Foi a minha amiga Rosilene quem plantou a semente. A gente se conhecia desde o colégio. Ela era daquelas amigas que falam a verdade na cara. Doa a quem doer. Num almoço em abril de 2024, ela me olhou e disse, Cris, você tá morrendo aos poucos e nem percebe. Eu fingi que não entendi, mas entendi perfeitamente. Ela continuou. Quando foi a última vez que você fez algo só pra você? Algo que te deixou viva? Eu abri a boca pra responder e não saiu nada. Literalmente nada. Ela pegou na minha mão, apertou forte. Você precisa voltar a trabalhar. Nem que seja meio período. Precisa ter sua vida de volta. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça por semanas. Eu tinha sido secretária executiva antes de casar. Era boa no que fazia. Será que ainda lembrava? Será que alguém me contrataria com quase 60 anos e um currículo com 20 anos de branco? Mas quanto mais eu pensava, mais a ideia fazia sentido. Não era só sobre dinheiro. Era sobre existir de novo. Conversei com Fernando numa sexta-feira à noite. Ele estava no sofá assistindo o jornal, com uma cerveja na mão. Eu sentei ao lado dele e respirei fundo. Amor, eu tô pensando em voltar a trabalhar. Ele nem desviou os olhos da televisão. Trabalhar? Pra quê, Cris? A gente não precisa de dinheiro. Mas eu preciso, eu respondi, e dessa vez minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Preciso me sentir útil de novo. Ele finalmente me olhou, mas era aquele olhar de quem não entende o que você tá falando. Útil? Você cuida da casa e isso não é útil? Não é a mesma coisa, Fernando.
Não é a mesma coisa. Ele suspirou, daquele jeito impaciente. Faz o que você quiser, Cristina. Só não vem reclamar depois que tá cansada. E voltou pro jornal. Eu levantei daquele sofá com uma mistura de raiva e determinação que eu não sentia há anos. No outro dia de manhã, atualizei meu currículo. Minhas mãos tremiam no teclado do notebook. Será que eu ainda sabia fazer isso? Será que valia a pena? Tentar? Mandei currículos para todo lado. Recebi alguns nãos, outros nem responderam. Mas 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era uma terça-feira, 11 horas da manhã. A voz do outro lado era masculina, grave, educada. Cristina? Aqui é o Roberto Almeida, da Almeida em Associados. Recebi seu currículo e gostei muito da sua experiência. Teria disponibilidade para uma entrevista amanhã? Meu coração disparou. Claro, eu disse, tentando soar profissional, mas minha voz saiu meio trêmula. Às 14h, pode ser? Anotei o endereço num papel que peguei às pressas, e quando desliguei o telefone, eu percebi que estava sorrindo. Sorrindo de verdade, daquele jeito que faz seu rosto doer de felicidade. Passei o resto do dia escolhendo roupa, ensaiando respostas, tentando lembrar como era uma entrevista de emprego. Fernando nem perguntou por que eu estava tão agitada. Ele saiu de manhã, voltou de noite, jantou, foi pro quarto. Eu fiquei na sala, nervosa, ansiosa, mas também viva. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. Na quarta-feira, acordei às 6, mesmo sem precisar. Me arrumei com um cuidado que não tinha há anos. Um vestido azul marinho, discreto, mas elegante, sapato de salto médio, maquiagem leve. Me olhei no espelho e quase não me reconheci, não pela roupa, mas pelo brilho nos meus olhos. Estava de volta. O escritório da Almeida em Associados ficava num prédio comercial no centro, 12º andar. Quando saí do elevador, o cheiro de café e papel novo me atingiu como uma memória distante. A recepção era moderna, vidro e aço, com uma moça jovem na mesa que me cumprimentou com um sorriso. Cristina, o Sr. Roberto está te esperando. Pode entrar na 2ª porta à direita. Respirei fundo, bati na porta. Entre, disse a voz do outro lado. Abri a porta e vi ele pela primeira vez. Roberto Almeida estava de pé, junto à janela, olhando a cidade lá embaixo. Era alto, cabelos grisalhos muito bem cortados, terno cinza escuro impecável. Quando ele se virou e me olhou, senti algo estranho no estômago. Não era atração, não naquele momento. Era reconhecimento. Como se eu estivesse diante de alguém que entendia alguma coisa que eu ainda não sabia o quê. Cristina, seja bem-vinda, ele disse, e estendeu a mão. O aperto era firme, mas gentil. Sente-se, por favor. Ele voltou para a cadeira dele. Abriu uma pasta com meu currículo. Eu fiquei impressionado com sua experiência. 20 anos como secretária executiva é muito tempo. Por que parou? Casei, eu respondi. Simples assim. Achei que seria temporário, mas acabou durando 20 anos. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura. E por que decidiu voltar agora? Fiquei em silêncio por um segundo. Podia mentir, falar de realização profissional, de desafios, essas coisas que a gente diz em entrevista. Mas alguma coisa em mim decidiu ser honesta, porque eu me perdi no meio do caminho e quero me encontrar de novo. Ele parou de mexer nos papéis e me olhou de verdade dessa vez. Segurou meu olhar por alguns segundos e então sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Essa foi a resposta mais honesta que eu já ouvi numa entrevista. Você está contratada. Eu pisquei, sem acreditar. Assim? Só isso? Ele riu. Cristina, eu tenho 40 anos de experiência contratando gente. Aprendi a reconhecer quando alguém está disposto a realmente trabalhar. Você está. Além disso, seu currículo fala por si. Preciso de alguém confiável, organizada, que entenda a dinâmica de um escritório. Você preenche todos os requisitos. Pode começar segunda que vem? Saí daquele escritório flutuando. Literalmente flutuando. Liguei para Rosilene do elevador, minha voz saindo em gritos sussurrados. Rose, eu consegui. Consegui o emprego. Ela gritou do outro lado, comemorou comigo. Disse que sabia que ia dar certo. Desliguei e fiquei ali parada na calçada. O movimento da cidade ao meu redor. As pessoas passando apressadas. E eu sentindo que finalmente, eu fazia parte daquilo de novo. Cheguei em casa e contei pro Fernando. Ele estava na cozinha, pegando água na geladeira.
Consegui o emprego, eu disse, tentando conter a animação. Começo segunda. Ele fechou a geladeira. Tomou um gole de água. Que bom, Chris. Parabéns. O tom era o mesmo que ele usaria para dizer que o jantar estava bom. Nenhuma empolgação. Nenhuma curiosidade sobre onde eu ia trabalhar, o que ia fazer. Nada. Só... que bom. Algo... Dentro de mim rachou um pouco mais naquele instante. Mas eu não deixei estragar meu momento. Essa vitória era minha. Na segunda-feira seguinte, entrei naquele escritório às 8 em ponto. E Roberto já estava lá. Ele sempre chegava cedo, descobri depois. Me mostrou minha mesa, me explicou o sistema, me apresentou para os outros funcionários. Tinha o Fábio, advogado júnior, sempre com pilhas de processos na mesa. A Márcia, estagiária de 23 anos, cheia de energia. E a Beatriz, outra secretária que trabalhava ali há 15 anos e virou minha salvação nos primeiros dias. O trabalho era intenso, mas eu amava. Amava cada ligação que eu atendia, cada agenda que eu organizava, cada documento que eu arquivava. Parece bobo, mas era como se cada tarefa me dissesse: você existe, você é capaz, você importa. Roberto era um chefe excelente. Exigente, sim, mas justo, respeitoso. Ele sempre dizia por favor e obrigado, coisa que parece básica, mas que muita gente esquece. E ele prestava atenção. Percebia quando eu estava sobrecarregada e redistribuía tarefas. Notava quando eu fazia algo bem feito e elogiava. No final do primeiro mês, ele me chamou na sala dele. Cristina, senta aqui um momento. Senti um frio na barriga, aquele medo de que tinha feito algo errado. Mas quando sentei, ele sorriu. Só queria te dizer que você superou minhas expectativas. A organização do escritório melhorou muito desde que você chegou. Obrigado pelo seu trabalho. Senti meu rosto esquentar. Obrigada, Roberto. De verdade, eu precisava ouvir isso. Ele inclinara a cabeça, curioso. Seu marido não reconhece seu trabalho? A pergunta me pegou desprevenida. Meu marido... Eu comecei, mas não sabia como terminar. Roberto levantou a mão. Desculpa, foi invasivo. Não precisa responder. Mas olha, Cristina, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida pessoal, aqui você é valorizada. Nunca esqueça disso. Saí daquela sala com os olhos marejados. Fui pro banheiro, me tranquei numa cabine e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Alguém tinha me visto, alguém tinha percebido que eu existia. Os meses foram passando e eu me tornava cada vez mais confiante, mais eu mesma. Comprei roupas novas, mudei o corte de cabelo, comecei a usar uma maquiagem diferente. Em casa, Fernando mal notou. Você tá diferente, ele disse uma vez distraído, mas não perguntou como, nem por quê. Só voltou pro celular. Roberto, por outro lado, notava tudo. Um dia eu cheguei com um corte novo, e ele disse: o cabelo ficou ótimo, Cris. Combina com você. Outro dia eu usei um batom mais ousado, e ele comentou: hoje você tá radiante. Eram coisas pequenas, mas que faziam toda a diferença. Eu estava sendo vista. Eu estava sendo reconhecida como pessoa, não apenas como um objeto de decoração na própria casa. E foi assim, devagar, que algo começou a mudar entre nós. Não sei exatamente quando começou. Talvez tenha sido naquela tarde de agosto, quando ficamos até mais tarde no escritório, organizando um caso complexo que ia a julgamento na semana seguinte. Ou talvez tenha sido antes, nas pequenas conversas que tínhamos entre um compromisso e outro, quando ele perguntava como tinha sido meu fim de semana e realmente escutava a minha resposta. Não aquela escuta educada e vazia do Fernando, mas uma escuta de verdade, onde ele fazia perguntas, se interessava, lembrava depois. Naquela tarde de agosto, o escritório tinha esvaziado. Eram quase 8 da noite. E só estávamos eu e Roberto. Ele tinha tirado o paletó, afrouxado a gravata, as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos. Havia uma concentração no rosto dele, enquanto revisava documentos. Os óculos de leitura escorregando um pouco no nariz. De vez em quando ele passava a mão pelos cabelos, bagunçando-os sem perceber. Tinha algo humano naquilo, sabe? Algo que quebrava a imagem do chefe sempre impecável. Cristina, você pode verificar se esse precedente aqui está correto? Ele me passou um papel. Eu me levantei, contornei a mesa dele e me inclinei para ver o documento. Naquele momento,
Percebi como estávamos perto. Sentia o cheiro do perfume dele, amadeirado e discreto, misturado com café e aquele cheiro de papel e tinta de impressora que tomava conta do escritório. Quando levantei os olhos, ele estava me olhando. Não era um olhar profissional, era outra coisa, algo que fez meu coração pular uma batida. Eu me afastei, rápido. Voltei para minha cadeira. Fingi que estava procurando algo nos arquivos. O silêncio ficou pesado, preenchido apenas pelo zumbido do ar-condicionado e o tic-tac do relógio na parede. Cristina, ele disse, e sua voz estava diferente, mais baixa. Olha para mim. Eu não queria. Sabia que se eu olhasse, algo ia mudar. Mas olhei. Ele tinha se recostado na cadeira, os braços cruzados, me estudando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você é casada, certo? É, respondi, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Há 22 anos. Ele assentiu devagar. E é feliz? A pergunta me desarmou completamente. Ninguém nunca tinha me perguntado aquilo. Nem minhas amigas, nem minha família, e muito menos o Fernando. Era como se a felicidade não fosse uma opção que alguém considerasse. Você se casa? Pronto. Acabou. Felicidade é detalhe. Eu comecei. Mas minha voz falhou. Não sei. Acho que esqueci o que é ser feliz. Roberto não disse nada por um longo tempo. Só ficou me olhando com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através de todas as minhas defesas. Finalmente ele se levantou. Guardou os documentos, pegou o paletó. Vamos embora. Você já trabalhou demais hoje. Descemos juntos no elevador, em silêncio. Quando chegamos no térreo, ele segurou a porta para mim. E na calçada, ficamos parados um de frente para o outro. Meu carro estava na direção oposta à dele. Boa noite, Cristina, ele disse. Descansa. E amanhã, se quiser conversar, sobre qualquer coisa, não só trabalho. Minha porta está aberta, sempre. Fui para casa naquela noite com um turbilhão de sentimentos que eu não conseguia nomear. Medo, confusão, mas também algo que eu tinha certeza de que não deveria estar sentindo. Uma espécie de expectativa, de ansiedade boa, como quando você é adolescente e vai encontrar aquele menino que te deixa nervosa só de pensar. Quando cheguei em casa, Fernando estava dormindo no sofá, a televisão ligada num programa qualquer. Nem percebeu que eu tinha chegado. Nos dias seguintes, evitei ficar sozinha com Roberto. Inventava desculpas para sair mais cedo, pegava horário de almoço diferente do dele, mantinha nossas interações estritamente profissionais. Mas ele notou. Claro que notou. Uma tarde ele me chamou na sala dele. Cristina, fiz algo que te deixou desconfortável? Não, eu disse rápido demais. Por que pergunta? Porque você está me evitando. E eu queria me desculpar se ultrapassei algum limite na semana passada. Respirei fundo. Não ultrapassou, Roberto. É que eu não sei lidar com isso. Com gentileza, com atenção, com alguém que me vê de verdade. Faz tanto tempo que eu me sinto invisível que quando alguém finalmente me enxerga, eu entro em pânico. Ele se levantou, caminhou até ficar perto de mim, mas mantendo uma distância respeitosa. Cristina, você não é invisível. Você é uma mulher incrível, inteligente, capaz. E se seu marido não consegue ver isso, o problema é dele, não seu. Assinazam. Palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Senti lágrimas queimando nos olhos e tentei disfarçar, mas era tarde demais. Ele viu, e não fez nada além de pegar uma caixa de lenços da mesa e me oferecer. Ficamos ali, em silêncio, até eu conseguir me recompor. Desculpa, eu disse enxugando o rosto. Que ridículo, chorar no escritório. Não é ridículo, ele respondeu. É humano. A partir daquele dia, algo mudou entre nós. Não era mais só uma relação de chefe e funcionária. Viramos amigos, confidentes. Ele me contava sobre seu divórcio difícil há 5 anos, sobre como tinha mergulhado no trabalho para esquecer a dor, sobre a filha que morava em outro estado e que ele via pouco. Eu contava sobre meu casamento, que era mais uma sociedade do que um relacionamento, sobre como tinha perdido a Cristina que eu era e estava tentando encontrá-la de novo. Nossos almoços começaram a se estender. O que era meia hora virou 1 hora, depois 1h30. Íamos num restaurante pequeno ali perto, sempre a mesma mesa perto da janela. A dona do lugar, Dona Irene, uma senhora simpática de quase 70 anos, já nos conhecia. O casal sempre alegre, ela dizia. E eu nunca corrigi, porque era bom ser vista assim.
como parte de um casal que realmente conversava, ria, se conectava. Fernando nunca perguntava onde eu almoçava, nunca perguntava sobre meu dia. Quando eu chegava em casa, ele estava na sala ou no escritório, absorvido no trabalho ou na televisão. Jantávamos juntos por obrigação, mastigando comida e silêncio em proporções iguais. À noite, ele ia para o seu lado da cama, eu para o meu, e dormíamos com um abismo de uns 30 centímetros entre nós, que poderia muito bem ser um oceano. Roberto, por outro lado, lembrava de coisas. Um dia mencionei que adorava jasmim, e na semana seguinte ele apareceu com uma pequena planta de jasmim para colocar na minha mesa. Disse que tinha visto numa floricultura e lembrou de mim. Outro dia, comentei que não conseguia achar um livro que queria ler, e ele me deu de presente no dia seguinte, com um bilhete simples. Espero que goste. R. Comecei a perceber que chegava no escritório com um sorriso que não conseguia conter, que escolhia minha roupa pensando se Roberto ia gostar, que meu coração acelerava quando ouvia a voz dele, e isso me assustava. Muito. Porque eu era casada, porque ele era meu chefe, porque eu tinha quase 60 anos, e achava que essas coisas não aconteciam mais nessa idade. Conversei com Rosilene num sábado à tarde, na casa dela. Ela fez aquele café forte que eu amava, e ficamos na varanda, olhando o jardim. Rose, eu acho que estou com um problema, eu disse. Ela me olhou com aquela sobrancelha levantada. Que tipo de problema? Do tipo que envolve sentir coisas que eu não deveria sentir pelo meu chefe. Ela quase cuspiu o café. Roberto? O advogado? Cristina? Eu sei. Eu cobri o rosto com as mãos. É errado. É completamente errado. Eu sou casada. Rosilene ficou quieta por um momento, pensativa. Então me olhou com aquela seriedade que só a amiga de décadas consegue ter. Cris, me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você sentiu isso com o Fernando? Essa borboleta no estômago? Essa vontade de ver a pessoa? Esse sorriso idiota que você tá com agora só de falar do Roberto? Abri a boca para responder e percebi que não conseguia lembrar. Não dos últimos anos, não da última década. Talvez nunca. Pra ser sincera. Pois é, ela continuou. Você tá vivendo há 20 anos num casamento morto, Cris. Não é traição sentir algo por alguém que te trata como ser humano. Mas não é certo também. Eu protestei. Ele é meu chefe. E eu tenho compromissos. Compromisso com o quê? Com ser infeliz até morrer? Cris, você tem direito de ser feliz. De se sentir viva. Se isso significa repensar suas escolhas, então repensa. A vida é muito curta pra gente passar ela toda em piloto automático. Voltei pra casa, naquele dia com a cabeça fervilhando. Fernando estava assistindo futebol, uma cerveja na mão, os pés na mesinha de centro. Nem olhou quando entrei. Eu fiquei na porta da sala, observando. Aquele homem era um estranho. Dividíamos a mesma casa, a mesma conta bancária, o mesmo sobrenome. Mas não dividíamos mais nada além disso. Nem sonhos, nem medos, nem alegrias. Nada. Na segunda-feira, cheguei no trabalho determinada a manter distância. Profissionalismo. Era o que eu repetia pra mim. Mesma. Mas quando entrei na sala e vi Roberto já ali, com 2 cafés na mesa e aquele sorriso, toda a minha resolução derreteu. Trouxe seu café, ele disse. Cappuccino com canela, do jeito que você gosta. Como ele sabia? Porque ele prestava atenção, porque ele se importava. Sentei na cadeira dele, não na de visita, mas naquela que ficava ao lado, onde a gente costumava trabalhar junto nos casos complexos. Tomei um gole do café. Perfeito. Exatamente como eu gostava. Roberto, eu preciso te perguntar uma coisa, eu disse, reunindo coragem. Ele fechou o notebook, me deu atenção total. Pode perguntar. Por que você é tão gentil comigo? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Por que eu não seria? Não, eu insisti. Não é só educação. Você se importa. De verdade. Por quê? Ele ficou em silêncio, pensando. Tirou os óculos, esfregou os olhos, aquele gesto cansado que eu já conhecia. Quando colocou os óculos de volta, me olhou com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Porque você merece ser vista, Cristina. Porque você é especial. E porque... Ele hesitou. Depois continuou, mais baixo. Porque eu me importo com você. Muito mais do que deveria, profissionalmente falando. O ar pareceu sair da sala. Ficamos ali, olhando um pro outro. E eu soube que ele estava sentindo a mesma coisa que eu.
aquela atração, aquela conexão, aquele desejo perigoso de cruzar a linha que separava o profissional do pessoal. Roberto, eu sussurrei, não sei se eu deveria estar aqui. Não sei se isso é certo. Ele se inclinou um pouco mais perto, mas ainda sem me tocar. Eu não vou te pressionar a nada, Cris. Nunca. Mas preciso que você saiba que você não tá sozinha nesse sentimento. Eu também sinto. E está me deixando louco. Me levantei daquela cadeira porque sabia que se ficasse mais um segundo ali, eu ia fazer algo irreversível. Preciso trabalhar, eu disse, a voz tremendo. Ele apenas assentiu. Desculpa se fui longe demais. Não foi. Eu respondi, já na porta. Acho que não foi longe o suficiente. E saí antes que ele pudesse responder, antes que eu pudesse mudar de ideia. O resto do dia foi um borrão. Atendia telefones no automático, arquivava documentos sem ver o que estava fazendo, sorria para os clientes com a cara, mas não com o coração. Beatriz percebeu que algo estava errado. Cris, você tá bem? Parece meio abobalhada hoje. Tô só cansada. Menti. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Quando cheguei em casa naquela noite, Fernando estava jantando, prato na mesa, olhos na televisão, nem levantou a cabeça quando sentei. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Talvez pela primeira vez em anos. Tentei sentir algo. Amor, saudade, até raiva. Qualquer coisa. Mas só sentia nada. Um vazio enorme onde deveria haver emoção. Fernando, eu disse. Ele murmurou algo que pode ter sido sim, ou pode ter sido qualquer outra coisa. Você ainda me ama? Dessa vez ele olhou, confuso. Que pergunta é essa, Cristina? Claro que amo. A gente é casado. Mas você me ama de verdade? Ou você ama a ideia de ter uma esposa, de ter alguém que cuida da casa, que tá sempre aqui? Ele desligou a televisão, irritado. De onde você tá tirando essas coisas? Tá lendo muito livro de autoajuda? Estou perguntando porque eu preciso saber, Fernando. Quando foi a última vez que você me olhou, de verdade? Que você me perguntou como foi meu dia e esperou a resposta? Que você me tocou de um jeito que não fosse mecânico? Ele se levantou, levando o prato pra pia. Não vou ter essa conversa agora. Você tá cansada. Eu tô cansado. Vamos dormir. Mas eu não estava cansada. Estava mais acordada do que nunca. Estava vendo com clareza, finalmente, o que tinha se tornado minha vida. Uma peça de teatro onde eu representava o papel de esposa perfeita, mas esqueci que tinha uma vida fora do palco. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, ouvindo Fernando roncar ao meu lado, e pensei em Roberto. Na forma como ele me olhava, na forma como me escutava, na forma como fazia eu me sentir viva pela primeira vez em tanto tempo. Era errado? Provavelmente. Era perigoso? Com certeza. Mas era real. Era a coisa mais real que eu tinha sentido em décadas. Na manhã seguinte, cheguei no escritório mais cedo que o normal. Precisava de tempo para organizar meus pensamentos antes de ver Roberto. Mas ele já estava lá, porque ele sempre estava. Ele me viu entrar, se levantou da cadeira. Cristina, sobre ontem, eu levantei a mão. Não, deixa eu falar primeiro, porque se eu não falar agora, vou perder a coragem. Ele ficou em silêncio, esperando. Eu não sei o que isso significa, eu disse. Não sei o que eu tô sentindo, nem o que eu deveria fazer. Mas eu sei que quando estou com você, eu me sinto eu mesma. A Cristina que eu tinha esquecido que existia. E isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Ele caminhou até ficar perto de mim, mas mantendo aquela distância respeitosa. Então não faz nada ainda, ele disse suavemente. Não toma decisões precipitadas. Só deixa acontecer. Naturalmente. Se for pra ser, a gente vai saber. Olhei nos olhos dele e vi sinceridade. Vi paciência. Vi algo que há muito tempo não via nos olhos de ninguém quando olhavam pra mim. Vi desejo, sim, mas também respeito. Cuidado. Como se eu fosse algo precioso que merecia ser tratado com delicadeza. E foi naquele momento, naquela manhã de setembro, que eu soube. Soube que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu não poderia mais controlar. E pela primeira vez em 20 anos, ao invés de sentir medo, eu senti uma emoção diferente. Eu senti liberdade. Os meses seguintes foram os mais confusos e intensos da minha vida. Eu acordava todos os dias com um nó no estômago. Uma mistura de culpa e expectativa que me acompanhava desde o momento em que abria os olhos até a hora de dormir. Em casa, a rotina continuava a mesma. Fernando saía cedo, voltava tarde,
E quando estávamos juntos, era como se houvesse uma parede de vidro entre nós. Transparente, mas intransponível. No escritório, porém, eu me sentia viva de uma forma que assustava. Roberto e eu não cruzamos nenhuma linha física. Nada aconteceu além de olhares que duravam 1 segundo a mais. Mãos que se tocavam acidentalmente ao pegar um documento. Conversas que se aprofundavam cada vez mais. Mas havia uma tensão no ar, tão palpável, que às vezes eu tinha certeza de que os outros conseguiam sentir. Beatriz me olhava, com aquele jeito curioso dela. Márcia fazia comentários do tipo: vocês dois trabalham tão bem juntos, parecem se entender sem precisar falar. E era verdade. A gente se entendia. Em outubro, a empresa ganhou um caso grande, uma ação trabalhista complexa, que exigia muitas horas extras. Roberto precisava viajar para São Paulo para uma audiência importante, e ele me pediu para ir junto. Vamos precisar organizar muita documentação, explicou. E você é a única pessoa em quem confio para isso. A viagem seria de 2 dias. Quando ele disse isso, vi algo nos olhos dele. Não era só trabalho. Nós dois sabíamos. Cheguei em casa e contei pro Fernando. Ele estava, como sempre, no computador. Preciso viajar a trabalho na semana que vem. São Paulo. 2 dias. Ele nem olhou pra mim. Tudo bem. Deixa a comida pronta na geladeira. Aquilo me irritou mais do que deveria. Fernando, eu vou ficar 2 dias fora. Você não tem nada a dizer além de deixar comida pronta? Ele finalmente me olhou, impaciente. O que você quer que eu diga, Cristina? É trabalho. Vai, volta. Pronto. Você queria tanto trabalhar. Agora aguenta as consequências. Subi pro quarto com raiva. Raiva dele. Raiva da situação. Raiva de mim mesma por ainda estar ali. Rosilene ligou naquela noite, como se tivesse um 6º sentido. Cris, como você tá? Contei sobre a viagem. Houve um silêncio do outro lado. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ela perguntou cautelosa. Não, respondi honestamente. Não tenho certeza de nada, mas vou assim mesmo. Ela suspirou. Só toma cuidado, tá? Com o coração. O seu coração. Eu sei, Rose. Eu sei. A semana arrastou até o dia da viagem chegar. Era uma quarta-feira. Combinamos de ir no mesmo voo, mas Fernando me levou pro aeroporto sem fazer nenhuma pergunta sobre com quem eu ia viajar, qual hotel ficaria. Nada. Me deixou na porta do terminal. Tchau. Boa viagem. E saiu. Fiquei ali parada, mala na mão, vendo o carro dele desaparecer no trânsito. E senti uma solidão tão profunda que quase doeu fisicamente. Roberto já estava no saguão quando entrei. Ele sorriu ao me ver. Aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Estava com uma mala pequena, jeans escuros e uma camisa casual azul marinho. Sem o terno formal do escritório, ele parecia mais jovem, mais relaxado. Pronta para a aventura? Ele brincou. Tão pronta quanto posso estar, respondi, tentando parecer confiante. O voo foi tranquilo. Sentamos lado a lado, e durante as 2 horas, conversamos sobre tudo menos trabalho. Ele me contou sobre a infância no interior de Minas, sobre como o pai queria que ele fosse médico, mas ele escolheu direito, sobre a ex-esposa, Marina, que ele tinha amado, mas que queriam coisas diferentes da vida. Ela queria filhos, muitos filhos. Eu queria construir a carreira primeiro. No final, nenhum de nós cedeu, e viramos estranhos dividindo o mesmo espaço. A história soou familiar demais. Contei sobre minha mãe que tinha morrido 5 anos atrás, e que sempre me dizia para não fazer o que ela fez. Casar cedo, abrir mão dos sonhos, viver através do marido. Eu prometi a ela que seria diferente. Mas olha onde eu tô, eu disse, com um riso amargo. Exatamente no mesmo lugar que ela. Roberto pegou minha mão, ali mesmo no avião, e apertou de leve. Você ainda tem tempo de mudar, Cris. Nunca é tarde. Nossos dedos ficaram entrelaçados por talvez 10 segundos. Tempo suficiente para eu sentir o calor da pele dele. A firmeza do toque. A promessa implícita naquele gesto simples. O hotel era no centro de São Paulo. Um prédio antigo e elegante. Tínhamos quartos em andares diferentes, claro. Roberto insistiu nisso. Nada de aparências comprometedoras, ele disse. Mas naquela noite, depois de jantarmos num restaurante italiano perto do hotel, ele me acompanhou até a porta do meu quarto. Ficamos ali no corredor, sob a luz amarelada e suave. Boa noite, Cristina. Descansa. Amanhã vai ser um dia longo. Boa noite. Roberto. Ele não se mexeu. Eu também não.
Ficamos nos olhando, e a tensão era tão forte que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Cristina, ele disse, a voz rouca. Se você me pedir para entrar, eu vou entrar. E se eu entrar, não sei se vou conseguir ser apenas seu amigo depois disso. Então me diz, o que você quer? Minha mente gritava uma coisa, meu coração gritava outra. Eu quero... Comecei, mas minha voz falhou. Ele deu um passo mais perto, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do vinho no hálito dele, misturado com aquele perfume que já tinha se tornado familiar. Diz, ele sussurrou, eu quero que você entre. Eu disse finalmente, mas tenho medo do que isso significa. Ele levantou a mão, afastou uma mecha de cabelo do meu rosto com uma delicadeza que me fez tremer. Então eu não vou entrar hoje, porque quando isso acontecer, e vai acontecer, Cris, eu quero que você tenha certeza, sem medo, sem culpa, com a clareza de que é isso que você quer. Me beijou. Na testa, um beijo demorado e terno, e se afastou. Até amanhã. Eu entrei no quarto com as pernas bambas. Fechei a porta e encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei deitada na cama enorme e vazia do hotel, olhando o teto, pensando em tudo. Em Fernando, que naquele momento nem devia ter notado que eu não estava em casa. Em Roberto, alguns andares acima, talvez tão acordado quanto eu. Em quem eu tinha sido, quem eu era, quem eu queria ser. As horas passaram devagar, cada minuto marcado pelo relógio digital na mesinha de cabeceira. No dia seguinte, a audiência foi intensa. Roberto estava focado, brilhante na argumentação, e eu me peguei admirando não só o profissional, mas o homem, a forma como ele tratava todos com respeito, desde o juiz até o segurança do fórum, a paixão com que defendia seu cliente, a inteligência afiada escondida por trás daquela gentileza toda. Quando saímos do tribunal, ele estava radiante. Acho que... Conseguimos, Cris. Acho que realmente conseguimos. Comemoramos com um almoço num restaurante com vista para a cidade. Ele pediu vinho. Brindamos a vitória. A tarde estava clara, o sol entrando pelas janelas enormes. E ali, longe de casa, longe do escritório, longe de tudo que me prendia, eu me permitia apenas ser. Rir das piadas dele, contar as minhas, sentir aquela leveza que vem quando você está exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar. Você parece diferente hoje, ele comentou, mais leve. Estou me sentindo diferente, respondi, como se eu tivesse tirado uma armadura que carreguei por tanto tempo que nem lembrava mais como era respirar sem ela. Ele estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima, uma pergunta silenciosa. Eu coloquei minha mão na dele. E ficamos assim, de mãos dadas, enquanto o garçom trazia a sobremesa, enquanto outras pessoas ao nosso redor conversavam e riam, alheias ao pequeno terremoto que estava acontecendo dentro de mim. Voltamos para o hotel no final da tarde. O voo de volta era só no dia seguinte de manhã. Tínhamos a noite livre. Subimos juntos no elevador, e quando chegamos no meu andar, eu não soltei a mão dele. Quer entrar para conversar? Perguntei. Ele olhou para mim, procurando sinais de hesitação. Tem certeza? Não, eu disse honestamente, mas quero mesmo assim. Entramos no quarto e foi como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente. Eu tranquei a porta. Ele ficou perto da janela, olhando a cidade lá embaixo. Cris, ele disse sem se virar. Se fizermos isso, tudo vai mudar. Eu sei, respondi, caminhando até ficar ao lado dele. E tenho medo, mas tenho mais medo de passar o resto da minha vida me perguntando como teria sido. Ele finalmente me olhou. Seus olhos estavam escuros, intensos. Eu nunca quis ninguém do jeito que quero você, mas não vou te pressionar. Se você quiser que eu vá embora, beija eu. Eu interrompi. Por favor, antes que eu perca a coragem. E ele beijou. Não. Foi gentil. Não foi cauteloso. Foi 20 anos de solidão se encontrando com 58 anos de desejo reprimido. Suas mãos no meu rosto, depois no meu cabelo, me puxando para mais perto. Meus braços ao redor do pescoço dele, me segurando porque minhas pernas não estavam funcionando direito. O gosto de vinho na boca dele, o som baixo que escapou da minha garganta quando ele me encostou na parede. Era fome e desespero e alívio ao mesmo tempo. Quando nos separamos, eu estava tremendo. Ele também. Cristina, ele sussurrou contra meus lábios.
Eu te quero. Deus, como eu te quero. Mas preciso saber. Você tá fazendo isso porque realmente quer? Ou porque tá com raiva do seu marido? Me olha e diz a verdade. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que tinham me visto de verdade quando eu era invisível para todo mundo. Estou fazendo isso porque pela primeira vez em 20 anos eu me sinto viva. Porque você me faz sentir que eu importo. Porque eu quero você tanto que dói. E sim, tem raiva misturada nisso tudo. Raiva de ter desperdiçado tanto tempo. Mas não é só raiva. É amor, Roberto. Acho que estou me apaixonando por você. As palavras saíram antes que eu pudesse censurá-las. E uma vez ditas, não dava para voltar atrás. Ele ficou completamente imóvel, me estudando. Então sorriu, aquele sorriso lindo que iluminava tudo. Ainda bem, porque eu já estou apaixonado por você faz meses. E me beijou de novo, mais devagar dessa vez, saboreando. O que aconteceu depois foi transformador. Não vou entrar em detalhes, porque algumas coisas são sagradas demais para serem compartilhadas. Mas vou dizer isso. Depois de 20 anos dormindo ao lado de alguém que mal me tocava, ser tocada com desejo, com ternura, com paixão verdadeira, foi como renascer. Roberto me fez sentir bonita, desejável, viva. Cada beijo era uma promessa. Cada toque era uma afirmação de que eu existia, de que eu importava. Ficamos acordados a noite inteira, conversando, rindo, nos conhecendo de formas que iam muito além do físico. Ele me contou sobre o medo que tinha de nunca mais se apaixonar de verdade depois do divórcio. Eu contei sobre o vazio que era meu casamento, sobre como tinha me esquecido de quem eu era. Choramos juntos, rimos juntos, e em algum momento antes do amanhecer, adormecemos entrelaçados, exaustos e completos. Acordei com a luz do sol entrando pela janela. Roberto estava acordado, me observando. Bom dia, linda, ele disse. E aquela palavra, linda, soou tão verdadeira que senti meu peito apertar. Bom dia. Temos que ir, ele disse com pesar. Nosso voo é daqui a 3 horas. Eu sei, respondi, mas ainda não quero levantar. Nem eu. Ficamos mais alguns minutos ali, sabendo que quando saíssemos daquela cama, daquele quarto, teríamos que voltar para a realidade. E a realidade era complicada. Eu era casada. Ele era meu chefe. Tínhamos cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. Cristina, ele disse. Sério. O que vai acontecer quando voltarmos? Eu não sei, respondi honestamente. Mas sei que não me arrependo. E você? Ele me puxou para um beijo. Nem um pouco. No avião de volta, sentamos separados por precaução. Mas eu conseguia sentir os olhos dele em mim de vez em quando. E cada vez que nossos olhares se encontravam, era como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Quando pousamos, ele me levou até o ponto de táxi. Nos vemos segunda no escritório, ele disse formalmente. Mas seus olhos diziam outras coisas. Te vejo segunda, respondi. Cheguei em casa no final da tarde. Fernando estava assistindo televisão. Nem levantou quando entrei. Como foi a viagem? Ele perguntou distraído. Bem, respondi. Produtiva. Que bom. Tem comida na geladeira se você quiser esquentar. Fui pro quarto. Tirei a roupa da viagem. Entrei no chuveiro e chorei. Chorei porque tinha acabado de ter a noite mais incrível da minha vida. E voltado para essa não vida. Chorei porque estava apaixonada por um homem que não era meu marido. Chorei porque pela primeira vez em décadas eu tinha clareza absoluta do que precisava fazer, mas não sabia se tinha coragem. Naquela noite, deitada ao lado de Fernando que já roncava, peguei meu celular. Tinha uma mensagem de Roberto. Simples, discreta. Obrigado por esses 2 dias. Foram os melhores que tive em anos. Respondi. Para mim também. Não sei o que fazer agora. A resposta veio rápida. Você não precisa saber agora. Vamos com calma. Mas saiba que eu estou aqui. Sempre. Dormi naquela noite com o celular apertado contra o peito, como uma adolescente. E em algum lugar entre o sono e a vigília, tomei uma decisão. Eu não sabia exatamente como, nem quando, mas sabia o quê. Eu ia reconstruir minha vida, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. A segunda-feira chegou como um peso no peito. Acordei mais cedo que o normal. Arrumei-me com um cuidado que não tinha há muito tempo. Fernando já tinha saído quando desci para tomar café. Deixou a xícara suja na pia, como sempre. Olhei para aquela xícara
e senti uma mistura de irritação e clareza. Aquilo resumia tudo. 22 anos de deixar xícaras sujas para eu lavar, de expectativas não correspondidas, de amor que virou hábito e depois virou nada. O caminho até o escritório pareceu mais longo que o normal. Meu coração batia descompassado, nervoso, ansioso. Como seria ver Roberto? Como seria fingir que nada tinha mudado quando tudo... Tinha mudado? Quando entrei, Beatriz já estava na recepção. Bom dia, Cris! Como foi São Paulo? Ótimo, respondi, tentando parecer casual. O caso caminhou bem. Ela me olhou de um jeito estranho, como se percebesse algo diferente, mas não insistiu. Roberto chegou meia hora depois. Quando nossos olhos se encontraram, o mundo parou por um segundo. Bom dia, Cristina, ele disse, formal, mas havia calor naquela voz. Bom dia, Dr. Roberto. Passamos o dia inteiro numa dança cuidadosa. Profissionais na frente dos outros, mas roubando momentos. Uma mão que se demorava ao passar um documento. Um olhar que durava um segundo a mais. Uma conversa na sala dele com a porta fechada, onde ele segurou minha mão por baixo da mesa e disse: Estou morrendo de saudade de você. Isso durou 1 semana, 2, 3. A tensão era insuportável. Em casa, Fernando estava cada vez mais distante, se é que isso era possível. Passava mais tempo no trabalho, chegava tarde, e quando chegava ia direto para o computador ou para a cama. As poucas vezes que conversávamos eram sobre coisas práticas. Paga a conta de luz. Acabou o sabão em pó. Preciso levar o carro na revisão. Éramos 2 estranhos administrando uma casa, não um casal. Roberto, por outro lado, era constante. Todos os dias me mandava uma mensagem de bom dia. Às vezes era só um emoji de café, outras vezes uma frase bonita que ele tinha lido. Durante o expediente, inventávamos desculpas para ficar sozinhos. Precisamos revisar esse processo. Cristina, pode me ajudar com essa pesquisa? E naqueles momentos roubados, a gente se tocava, se beijava, sussurrava coisas que não podíamos dizer em voz alta. Foi Rosilene quem me confrontou. Num sábado de novembro, ela apareceu em casa sem avisar. Fernando estava no clube jogando tênis com uns amigos. Então estávamos sozinhas. Ela sentou na minha frente. Me olhou com aquela cara de quem não aceita mentira. Cris, você tá transando com o seu chefe. Não era pergunta. Era afirmação. Senti meu rosto queimar. Rose, eu... Não mente. Ela interrompeu. Eu te conheço há 40 anos. Tá escrito na sua cara. Você tá diferente, mais viva, mais radiante. Então me conta. O que tá acontecendo? Contei tudo. Desde a viagem a São Paulo até os encontros escondidos no escritório. Ela me ouviu em silêncio, sem julgar. Quando terminei, ela suspirou fundo. E agora? O que você vai fazer? Não sei, respondi. E as lágrimas começaram a cair. Eu amo ele, Rose. Amo de verdade. Não é só atração. Não é só a emoção de algo proibido. É conexão. É me sentir vista. É acordar feliz porque sei que vou ver ele. Mas eu sou casada. E não sei como desfazer 22 anos de casamento. E você ama o Fernando? Ela perguntou. Fiquei em silêncio, porque a resposta era óbvia. Não. Acho que não amo ele faz muito tempo. Talvez nunca tenha amado de verdade. Foi confortável, foi seguro, mas nunca foi isso. Isso que eu sinto pelo Roberto. Rosilene pegou minha mão. Então você já sabe o que precisa fazer. Só tá com medo. Estou apavorada, admiti. Do julgamento das pessoas, do que minha família vai dizer. De recomeçar aos 58 anos, de perder a segurança financeira. Ela me olhou com aquela firmeza que só a amiga verdadeira tem. Cris, você pode continuar segura e infeliz até morrer. Ou pode arriscar e finalmente viver. Não vai ser fácil. Vai ter gente que vai te julgar. Vai ter gente que vai virar as costas. Mas no final, a única pessoa que tem que dormir com suas escolhas é você. Então pergunta pra você mesma. Você quer passar os próximos 20 anos do mesmo jeito que passou os últimos? A resposta era não. Um não tão forte que reverberava em cada célula do meu corpo. Naquela noite, quando Fernando chegou em casa, cheirando a suor e cerveja, eu tomei coragem. Fernando, a gente precisa conversar. Sério. Ele jogou a bolsa no sofá. Cansado. Agora? Tô exausto, Cris. Sim, agora. Insisti. Ele se sentou. Impaciente. Fala. Nosso casamento acabou, eu disse. Direto. Não tem mais nada aqui.
A gente só divide espaço. Ele me olhou como se eu tivesse dito que a Terra era quadrada. Do que você tá falando? A gente tá casado há mais de 20 anos. Isso não acaba assim. Mas já acabou, Fernando. Faz tempo. A gente só não teve coragem de admitir. Ele levantou, nervoso agora. É outro homem? É isso? Você tá me traindo? A acusação me atingiu como um tapa, mesmo eu sabendo que era verdade. Não é sobre outro homem. É sobre nós. Sobre como a gente virou nada. Quando foi a última vez que você me olhou? Que conversou comigo de verdade? Que me tocou de um jeito que não fosse automático? Eu trabalho, ele gritou. Trabalho pra caramba pra manter essa casa, pra te dar conforto. Isso não conta? Não, eu respondi. Minha voz mais firme agora. Porque casamento não é só pagar contas. É parceria, é conexão, é querer estar perto da pessoa. E a gente não tem nada disso há anos. Você não tá infeliz? Não sente que tá faltando algo? Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio eu vi a verdade. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube. Mas era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar a realidade. Então o que você quer? Ele perguntou finalmente. Divórcio? Quero que a gente converse como adultos sobre o que fazer. Porque isso aqui, eu apontei pra ele e pra mim, não é mais um casamento. É uma prisão pra nós dois. Ele saiu da sala sem responder. Ouvi a porta do quarto bater. Fiquei ali sozinha, tremendo da cabeça aos pés, mas também sentindo algo como liberdade. Eu tinha dito. Finalmente tinha colocado em palavras o que sentia há tanto tempo. Peguei meu celular e mandei mensagem pro Roberto. Conversei com ele. Não foi bom, mas foi necessário. A resposta veio quase imediata. Você tá bem? Precisa de mim? Estou. E sim, sempre. Os dias seguintes foram tensos. Fernando mal falava comigo. Dormia no quarto de hóspedes, saía cedo, voltava tarde. Mas uma semana depois, ele sentou comigo na cozinha. Seu rosto estava cansado, envelhecido. Cris, eu pensei muito sobre o que você disse. E você tem razão. A gente não é mais um casal faz tempo. Eu achei que era suficiente trabalhar, prover, estar presente fisicamente. Mas não é. Senti algo parecido com pena dele. Pena de nós dois, na verdade. 2 adultos que tinham se perdido no caminho. Ele continuou. Tem outro homem, não tem? Eu posso mentir. Mas pra quê? Tem. Admiti. Mas não foi por ele que eu quero o divórcio. É por mim. Porque eu preciso viver, Fernando. De verdade. Não só existir. Ele assentiu. Os olhos vermelhos. Eu nunca te fiz feliz, né? Não do jeito que você precisava, não. E eu nunca te fiz feliz do jeito que você merecia também. A gente só não é certo um pro outro. Ele concordou em silêncio. Começamos o processo de divórcio em dezembro. Foi menos complicado do que eu imaginava. Não tínhamos filhos. Os bens eram poucos. A casa era alugada. Ele ficaria com o carro dele. Eu com o meu. Dividimos a conta bancária meio a meio. Simples, limpo, civilizado. Como nosso casamento nunca foi. Durante esse período, mantive distância de Roberto. Precisava fazer isso por mim, não por causa de outro homem. Ele entendeu. Estou aqui quando você estiver pronta, ele disse. Não vou a lugar nenhum. No escritório, as pessoas começaram a perceber que algo estava acontecendo. Beatriz me viu chorando no banheiro uma vez. Márcia perguntou se eu estava bem, porque eu parecia diferente. Mesmo Roberto mantendo distância profissional, havia algo no ar. Fábio, o advogado júnior, me parou um dia. Cristina, não é da minha conta, mas você e o Dr. Roberto têm algo acontecendo? Meu coração disparou. Por que pergunta? Ele deu de ombros. Só a forma como vocês se olham. Cuidado, tá? Escritório é pequeno. Fofoca corre rápido. Aquilo me assustou. Conversei com Roberto naquela tarde. Ele fechou a porta da sala, preocupado. As pessoas estão percebendo, eu disse. Fábio me perguntou hoje. Roberto passou a mão pelos cabelos, tenso. Eu sabia que isso ia acontecer. A gente não é tão discreto quanto pensa. O que você quer fazer? Não sei. Tenho medo. Do julgamento. De perder meu emprego. De as pessoas pensarem que sou uma dessas mulheres que destroem famílias por causa do chefe. Ele veio até mim. Segurou meu rosto com as 2 mãos. Cristina, me escuta. Você não destruiu nada que já não estivesse destruído. Seu casamento acabou muito antes de eu aparecer. E quanto ao resto, ao inferno com o que as pessoas pensam. A vida é nossa, não delas.
Mas eu entendo o seu medo. Então vamos fazer assim. Termina o processo de divórcio. Resolve sua vida. E depois, se ainda quiser ficar comigo, se ainda sentir que vale a pena, a gente assume. Publicamente. Sem vergonha. Sem medo. Topa? Topei. E me agarrei a essa promessa nos dias difíceis que vieram. Porque vieram dias muito difíceis. Minha irmã, quando soube do divórcio, me ligou furiosa. Como você pode fazer isso, Cristina? 22 anos de casamento jogados fora. Por quê? Por egoísmo? Porque você resolveu que merece ser feliz aos 58 anos? Sim, respondi. Minha voz firme. Exatamente por isso. Porque eu mereço ser feliz. E você também. E qualquer pessoa merece. Não importa a idade. Minha mãe, se estivesse viva, teria entendido. Na verdade, tenho certeza de que ela teria aplaudido. Mas sem ela para me defender, minha família virou as costas. Meu pai, já idoso, disse que tinha vergonha de mim. Meus primos pararam de me convidar para as festas de família. Eu tinha me tornado a ovelha negra, a mulher que abandonou o marido na meia-idade, a escandalosa. Rosilene foi meu porto seguro. Ela e Roberto. Nas noites em que eu chorava de solidão no apartamento pequeno que aluguei quando saí de casa, era Roberto quem ligava, só para ouvir minha voz, para me lembrar que eu não estava sozinha, para me dizer que tudo ia passar, que dias melhores viriam, e eu acreditava nele, porque precisava acreditar. O divórcio saiu em fevereiro. 22 anos resumidos a uma assinatura num papel. Fernando me abraçou naquele dia, no cartório. Foi estranho, mas também reconfortante. Cuida-se, Cris. Seja feliz. Você também, Fernando. De verdade. E era verdade. Eu desejava que ele encontrasse alguém que o amasse do jeito que ele precisava. Porque esse alguém não era eu. Nunca foi. Saí daquele cartório oficialmente divorciada. Livre. Aterrorizada. Mas livre. Liguei pro Roberto. Acabou. Oficialmente. Onde você tá? No escritório. Por quê? Porque eu tô indo aí. E dessa vez, eu não me importo quem vê. Ele riu do outro lado. Vem. Tô te esperando. Entrei naquele escritório com a cabeça erguida. Beatriz me olhou surpresa. Cris? Pensei que você tinha tirado o dia? Tinha. Mas preciso falar com o doutor Roberto. Ela abriu a boca para dizer algo, mas eu já estava batendo na porta dele. Entre, ele disse. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. Ele se levantou da cadeira, preocupado. Cris, o que... Eu o beijei. Ali mesmo, no escritório, com gente do outro lado da porta, com janelas de vidro que qualquer um podia olhar. Beijei ele com 22 anos de prisão sendo quebrados, com 58 anos de vida finalmente sendo vividos. Quando nos separamos, ele estava sorrindo. Então é isso? Acabou o medo? Acabou a vergonha? Acabou. Respondi. Estou cansada de me esconder. Cansada de ter vergonha de ser feliz. Se as pessoas vão julgar, que julguem. Pelo menos vou estar sendo julgada por viver, não por apenas existir. Ele me puxou para outro beijo. Esse mais demorado, mais profundo. Eu te amo, Cristina. Amo você de um jeito que não achei que fosse possível amar de novo. Eu também te amo. Sussurrei contra os lábios dele. Bateram na porta. Doutor Roberto? Tá tudo bem? Era Beatriz, curiosa. Ele abriu a porta, ainda me segurando pela mão. Tá tudo... Ótimo, Bia. Aliás, reúne todo mundo na sala de reuniões daqui a 5 minutos. Tenho um anúncio a fazer. Ela piscou, confusa, mas obedeceu. Roberto me olhou. Tem certeza? Absoluta, respondi. 5 minutos depois, estávamos todos na sala de reuniões. Beatriz, Márcia, Fábio, os 2 estagiários novos, todos olhando pra gente com curiosidade. Roberto limpou a garganta. Pessoal, quero compartilhar algo pessoal com vocês. A Cristina e eu estamos num relacionamento. Sei que pode parecer inadequado, dado que sou o chefe e ela é funcionária. Mas quero deixar claro, isso não afeta o profissionalismo de nenhum de nós. Não haverá favorecimento. Não haverá privilégios. E se alguém tiver algum problema com isso, pode vir falar comigo diretamente. O silêncio foi ensurdecedor. Então Beatriz começou a rir. Graças a Deus! Ela exclamou. Achei que nunca iam assumir. A gente já sabia faz meses. Márcia concordou. É tão óbvio. Vocês se olham como se não houvesse mais ninguém na sala. Até Fábio sorriu. Sobre tempo, chefe. Parabéns para vocês 2.
Saímos daquela reunião de mãos dadas. E pela primeira vez em décadas, eu me senti completa. Não porque tinha um homem ao meu lado, mas porque finalmente, eu tinha escolhido a mim mesma. Tinha escolhido a felicidade. Tinha escolhido viver. Os primeiros meses depois que assumimos o relacionamento foram uma montanha-russa. Havia dias em que eu acordava ao lado do Roberto, no apartamento novo que aluguei, perto do escritório, e não conseguia acreditar que aquilo era real, que eu tinha realmente tomado coragem de reconstruir minha vida. Outros dias, a culpa batia forte. Não culpa por ter me divorciado, mas culpa por ter demorado tanto, por ter desperdiçado 22 anos numa vida que não era minha. Roberto percebia quando eu entrava nesses momentos. Ele me conhecia de um jeito que assustava e acalmava ao mesmo tempo. Cristina, ele dizia, me puxando para perto. Você não desperdiçou nada. Tudo que você viveu te trouxe até aqui, até mim, até essa versão de você que é forte, que é corajosa, que sabe o que quer. Não lamenta o passado, celebra o presente. E eu tentava. Deus, como eu tentava. Mas nem tudo era fácil. A notícia do nosso relacionamento se espalhou rápido. Não só no escritório, mas na cidade inteira. É incrível como as pessoas adoram uma boa fofoca, especialmente quando envolve uma mulher de quase 60 anos se divorciando e ficando com o chefe. As línguas afiadas não pouparam. Ouvi de tudo. Que eu era interesseira, que tinha destruído meu casamento por vaidade, que estava tendo uma crise da meia-idade, que era patético uma mulher da minha idade agir como adolescente apaixonada. Um dia, no supermercado, encontrei a Silvia, uma antiga vizinha. Ela me olhou de cima a baixo com aquele desprezo mal disfarçado. Cristina, ouvi falar do seu relacionamento novo. Deve ser emocionante, né? Recomeçar assim, nessa idade. O tom era venenoso. Respirei fundo, me preparando para responder com educação. Mas algo dentro de mim mudou. Sabe, Silvia? É emocionante, sim. Pela primeira vez em décadas eu estou realmente vivendo, não só existindo. E se isso incomoda você ou qualquer outra pessoa, o problema é de vocês, não meu. Tenham uma ótima tarde. E saí com a cabeça erguida, deixando ela boquiaberta no meio do corredor de laticínios. Quando contei pro Roberto, ele riu tanto que quase chorou. Essa é minha mulher. Nunca baixa a cabeça pra ninguém. E aquela palavra, mulher, dita daquele jeito carinhoso e orgulhoso, fez meu coração derreter. Eu era a mulher dele. E ele era meu homem. Depois de tanto tempo sendo esposa apenas no papel, eu finalmente era mulher de verdade. Amada, desejada, vista. Mas o desafio maior veio da minha família. Meu pai, que já tinha mais de 80 anos, se recusava a me receber. Minha irmã mandava mensagens duras, cheias de julgamento. Como você ousa trazer vergonha para nossa família? Mãe deve estar se revirando no túmulo. Aquilo doeu mais do que qualquer fofoca de vizinho, porque era sangue do meu sangue me rejeitando por escolher ser feliz. Rosilene, sempre minha rocha, me levou para tomar café uma tarde. Cris, você precisa aceitar que algumas pessoas nunca vão entender, nunca vão apoiar. E tudo bem, você não precisa da aprovação delas para viver sua vida. Eu sei, Rose, mas dói. Dói muito. Ela segurou minha mão. Claro que dói, mas a dor vai passar. E um dia, você vai olhar para trás e ver que valeu cada segundo, cada lágrima, cada julgamento, porque você vai estar feliz de verdade. E isso, minha amiga, não tem preço. Em março, aconteceu algo que mudou tudo. Roberto chegou em casa uma noite com uma expressão estranha, mistura de nervosismo e empolgação. Cris, preciso te mostrar uma coisa. Ele abriu o laptop, me mostrou um e-mail. Era uma proposta de sociedade em outro escritório, maior, mais prestigiado, em Curitiba. Posição de sócio. Sênior. Salário excelente. Oportunidades incríveis. Meu coração apertou. Curitiba? Você vai aceitar? Ele fechou o laptop. Me olhou nos olhos. Depende. Você vem comigo? A pergunta me pegou desprevenida. Eu tinha acabado de reconstruir minha vida aqui. Tinha meu apartamento novo, meu emprego, Rosilene, recomeçar do zero em outra cidade, aos 58 anos. Mas então olhei para ele, para o homem que tinha me ensinado a viver de novo, e soube a resposta. Sim, vou contigo. Para onde você for, eu vou.
Ele me puxou num abraço tão apertado que mal consegui respirar. Você tem certeza? Tenho medo de te pedir demais, de você se arrepender. Nunca vou me arrepender. Sussurrei. Não de você. Nunca de você. Anunciamos a mudança no escritório 2 semanas depois. Beatriz chorou. Vou sentir tanta falta de vocês? Márcia me abraçou forte. Você me ensinou muito, Cris. Sobre ser forte. Sobre não desistir dos sonhos. Até Fábio, sempre sério, pareceu emocionado. Vocês merecem toda felicidade do mundo. De verdade. Saímos daquele escritório numa sexta-feira de abril, sob aplausos e lágrimas, levando não só caixas de pertences, mas memórias de onde tudo tinha começado. Rosilene foi a mais difícil. Ela veio me ajudar a embalar as últimas coisas do apartamento. Ficamos sentadas no chão vazio da sala, cercadas de caixas, e choramos juntas. Como vou viver sem você aqui? Ela disse entre soluços. Você é minha pessoa, Cris. Minha pessoa há 40 anos. E você é a... Minha, respondi. Nada vai mudar isso. Curitiba não é longe. Vou vir visitar sempre. E você vai me visitar também. A gente não se perde. Nunca. Ela me abraçou. Promete que vai ser feliz? Que toda essa loucura vai valer a pena? Prometo, Rose. Prometo com todas as forças. Mudamos para Curitiba em maio. O apartamento que alugamos era pequeno, mas aconchegante, num bairro arborizado e tranquilo. Roberto começou no escritório novo. E eu decidi tirar um tempo para mim. Pela primeira vez na vida. Adulta, não tinha a obrigação de trabalhar. Roberto ganhava bem o suficiente para nós dois. E ele insistiu. Cristina, aproveita. Descansa. Descobre o que você realmente quer fazer. Não por obrigação, mas por escolha. E foi exatamente o que fiz. Comecei a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis, mas nunca tive tempo. Descobri que era razoavelmente boa. Não ia virar a próxima Tarsila do Amaral, mas tinha talento suficiente para me expressar, para colocar no papel todas aquelas emoções que tinha guardado por décadas. As telas que pintava eram coloridas, vibrantes, cheias de vida, o oposto do que tinha sido minha existência por tanto tempo. Fiz amigas novas no prédio. A Helena, uma viúva de 65 que tinha um humor ácido e adorável. A Carmen, aposentada, que fazia os melhores bolos que já provei. Elas não sabiam do meu passado, não sabiam dos julgamentos que tinha enfrentado. Para elas, eu era só a Cristina, a mulher alegre que pintava, que fazia caminhadas, no parque, que estava obviamente apaixonada pelo marido. Sim, Roberto e eu tínhamos começado a usar essa palavra. Marido e mulher. Não no papel, ainda não. Mas no coração. Em agosto, ele me surpreendeu. Era um sábado à noite. Tínhamos jantado em casa. Uma refeição simples, mas gostosa que cozinhamos juntos. Estávamos na varanda, vendo a cidade acesa lá embaixo, quando ele pegou minha mão. Cristina, tem algo que eu quero te perguntar faz tempo. Olhei para ele, curiosa. Ele estava nervoso, percebi. As mãos suadas, a voz meio trêmula. O quê? Ele se ajoelhou, ali mesmo, na varanda do nosso apartamento, e tirou uma caixinha do bolso. Meu coração parou. Cristina Maria dos Santos, você me ensinou a amar de novo. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz de verdade. Você é a mulher mais corajosa, mais linda, mais incrível que já conheci. E eu quero passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. Casa comigo? Oficialmente? Me deixa ser seu marido de verdade? As lágrimas já estavam caindo antes mesmo que eu pudesse responder. Sim, eu disse, a voz embargada. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo. Não era ostentoso. Era discreto e elegante. Perfeito. Como ele. Como nós. Nos beijamos ali, sob o céu estrelado de Curitiba. E eu soube que todos os anos de solidão, todas as lágrimas, todos os julgamentos, tinham valido a pena para chegar naquele momento. Casamos 2 meses depois, numa cerimônia pequena. Só amigos próximos. Helena e Carmen foram minhas madrinhas. Rosilene viajou de longe para estar presente e chorou durante a cerimônia inteira. A filha do Roberto, Laura, que eu tinha conhecido meses antes e que tinha me recebido com braços abertos, foi quem nos declarou marido e mulher. Ela tinha se tornado juíza recentemente e fez questão de oficializar nosso amor. Minha família não foi. Meu pai, minha irmã, meus primos, nenhum deles. E doeu, não vou mentir.
mas olhei ao redor daquela pequena sala. Vi as pessoas que realmente importavam, que tinham escolhido estar ali, que celebravam nossa coragem de amar apesar de tudo, e percebi que família não é só sangue. Família é escolha. E eu tinha escolhido bem. A vida de casada com Roberto era tudo que meu primeiro casamento não foi. Acordávamos juntos e tomávamos café conversando sobre tudo e nada. Ele me perguntava sobre minhas pinturas. Eu perguntava sobre os casos dele. Fazíamos planos para o fim de semana. Viajávamos. Quando podíamos, cozinhávamos juntos. E à noite, dormíamos abraçados, não em lados opostos da cama. Era simples. Era comum. Era extraordinário. Completei 60 anos em dezembro. Roberto organizou uma festa surpresa no apartamento. Rosilene veio, Helena e Carmen decoraram tudo. Laura trouxe um bolo lindo que ela mesma fez. Quando apaguei as velas, fiz um pedido silencioso de gratidão. Gratidão por ter tido coragem, por ter escolhido viver ao invés de apenas existir, por ter encontrado amor de verdade, mesmo achando que era tarde demais. Hoje, 3 anos depois daquela primeira entrevista de emprego que mudou minha vida, estou aqui contando essa história para vocês. Tenho 61 anos. Sou pintora amadora. Sou esposa de novo, mas dessa vez de verdade. Sou amiga, madrinha, confidente. Sou, acima de tudo, feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Sim, perdi algumas pessoas pelo caminho. Meu pai morreu no ano passado sem nunca ter me perdoado. Minha irmã ainda mal fala comigo. Algumas amizades antigas se perderam. E sim, ainda escuto comentários maldosos às vezes. Ainda vejo olhares julgadores. Mas aprendi algo fundamental nesses anos todos. A felicidade não pede licença. Não espera o momento certo. Não se importa com a sua idade, com o que os outros vão dizer, com quantos anos você desperdiçou antes. A felicidade é uma escolha corajosa que você faz todos os dias. E eu escolho ser feliz. Escolho o Roberto. Escolho essa vida que construímos juntos. Escolho acordar todos os dias grata por ter tido coragem de mudar. Então, para você que está me ouvindo agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quantos anos você tem. Não importa há quanto tempo você está infeliz, presa, vivendo no automático. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você. Vai doer? Vai. As pessoas vão julgar? Vão. Você vai ter medo? Com certeza. Mas do outro lado desse medo, dessa dor, desse julgamento todo, tem algo extraordinário esperando. Tem a vida de verdade. A sua vida. Eu poderia ter continuado naquele casamento morto até o fim dos meus dias. Segura, confortável, infeliz. Mas eu escolhi o desconhecido. Escolhi o risco. E olha onde estou agora. Sentada na varanda do meu apartamento em Curitiba, pintando uma tela enquanto espero meu marido chegar do trabalho. Meu marido de verdade, que me ama de verdade, que me vê de verdade. Aos 61 anos, estou vivendo minha melhor vida. E se eu conseguir, você também consegue. Então não desiste. Não aceita menos do que merece. Não vive pelos outros. Vive por você. Porque no final, quando você estiver no último capítulo da sua história, a única opinião que vai importar é a sua. E eu quero que você possa olhar para trás e dizer, com a cabeça erguida e o coração cheio, que você viveu. De verdade. Com intensidade. Com coragem. Com amor. Roberto acabou de chegar. Ouço a chave na porta. Os passos dele pelo corredor. Daqui a pouco, ele vai aparecer aqui na varanda. Vai me beijar. Vai perguntar como foi meu dia. E eu vou contar sobre essa tela que estou pintando. Sobre a conversa que tive com Rosilene no telefone. Sobre os planos que tenho para o jantar. Coisas simples. Coisas comuns. Coisas que fazem a vida valer a pena. Porque é isso que aprendi. Felicidade não está nos grandes gestos, nos momentos dramáticos, nas reviravoltas cinematográficas. Está no dia a dia, no café da manhã junto, no beijo de boa noite, na mão que segura a sua sem você pedir. Está em escolher, todos os dias, viver ao invés de apenas sobreviver. E eu escolho viver, todos os dias, até o último suspiro. E espero, do fundo do coração, que você também faça essa escolha. Porque você merece. Não importa a sua idade. Não importa seu passado. Não importa o que os outros dizem. Você merece ser feliz. Você merece ser amada. Você merece viver de verdade.
E se por acaso você está numa situação parecida com a que eu estava, presa num casamento sem amor, num emprego que não te realiza, numa vida que não é sua, deixa eu te dizer isso. Você não está sozinha. Milhares de pessoas passam pela mesma coisa, e muitas delas, como eu, encontraram coragem para mudar. Não é fácil, não é rápido, mas é possível, e vale cada lágrima, cada noite em claro, cada julgamento, cada perda. Porque no final, você vai se encontrar, vai descobrir quem realmente é quando tira todas as máscaras, todas as expectativas, todas as obrigações que não são suas. E essa pessoa que você vai encontrar, ela é incrível, ela é forte, ela é capaz, ela merece o mundo. E ela está aí, dentro de você, esperando para ser libertada. Então liberta ela, deixa ela respirar, deixa ela viver, porque a vida é muito curta, muito preciosa, muito intensa para ser desperdiçada fingindo ser quem você não é. Eu desperdicei 22 anos. Não desperdice nem mais um dia. Escolha você. Escolha a felicidade. Escolha viver. Eu prometo que não vai se arrepender. E se você chegou até aqui nessa história, obrigada. Obrigada por me ouvir, por me ver, por testemunhar essa jornada. Espero que de alguma forma minhas palavras tenham tocado seu coração, que tenham plantado uma semente de coragem, que tenham mostrado que é possível, sim, recomeçar. Não importa quando, não importa como, o importante é começar. E o momento é agora, sempre é agora. Então vai, voa, vive e seja feliz, porque você merece. Todos nós merecemos, com amor e gratidão, Cristina. A mulher que aprendeu que depois de 20 anos, ir para a cama com o chefe pode ser, sim, a melhor escolha da vida. Não pelo chefe em si, mas pelo que essa escolha representou. Coragem, liberdade, amor próprio, vida de verdade. E isso, meus queridos, não tem preço.